Primeira fase do acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza tem o seu fim e agora o medo de qual será o futuro da Palestina. Falar também, pessoal, sobre o Lula, que vai na posse presidencial do novo presidente do Uruguai e convida mais 3 países para a próxima cúpula dos BRICS. Faz uma série de críticas também ao Trump, garantindo que ele humilhou Zelensky, que foi um show de horrores o que se viu na Casa Branca, e recomenda a participação do Zelensky em uma eventual negociação de paz na Ucrânia. Falar também, pessoal, sobre os Estados Unidos, que exigem um pedido de desculpas da Ucrânia, e a gente sabe que até o próprio líder da OTAN, Mark Rutte, falou que o Zelensky vai ter que dar um jeito de se reaproximar dos Estados Unidos. Enquanto isso, cresce, principalmente entre os republicanos, um sentimento de saída dos Estados Unidos da OTAN. Será, pessoal, que vai rolar? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre os europeus, com Keir Starmer, que recebe o Zelensky nos seus domínios e marca uma reunião de emergência para discutir ajuda à Ucrânia em meio a um afastamento dos Estados Unidos, e a Anna Helena Baerbock, representante da Alemanha, falando que a Rússia não vai parar na Ucrânia e invadirá também outros países europeus, que é uma palavra, né, que são palavras muito parecidas com Macron, que garante que nesse momento quem joga como eventual terceira guerra mundial não é o Zelensky, e sim o Putin, e fala que se ele não for contido, se os europeus não conseguirem conter o Putin com o abandono dos Estados Unidos, ele vai invadir não só a Ucrânia, mas também a região da Romênia e da Moldávia. Será que de fato, pessoal, Putin tem anseios tão imperialistas assim? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre disputa em Essequibo, que mais uma vez, com uma atitude polêmica da Venezuela, volta a dar aí voz para a questão de disputa com Irfan Ali, reclamando bastante de Nicolás Maduro. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e está oferecendo para você um desconto exclusivaço, hein, pessoal? Nesse carnaval aqui, ó, cupom RICARDOFOLIA, você que já tem na Nomad as melhores taxas de corretagem para investimentos internacionais, compra de dólares, não tem taxa de manutenção, abertura de conta e tal, você ainda vai ter 20 centavos de desconto por cada dólar comprado. Sim, sei lá, o dólar tá a R$6, por exemplo. Geralmente, além dos 6, tem uma certa taxinha, né? Na Nomad, eles te dão um desconto de 20 centavos para cada dólar que você compra. Cara, é sensacional, tá? Claro que você tem que fazer a compra nos primeiros 15 dias da abertura de conta, num valor que é no mínimo de $500 e no máximo de $2.000 também. Mas vale muito a pena, pessoal, porque a Nomad aceita em mais de 180 países. Eu uso, por exemplo, o cartão Nomad Explorer, que além de vários benefícios de ser um cartão Visa, ele ainda oferece um cashback em dólar para eu montando minhas posições. E o dólar tá dando uma certa aumentadinha, hein? Não estou recomendando nenhum tipo de investimento, você que tem que saber da sua carteira, claro. Mas geralmente o que eu faço é sempre dolarizando um pouco ali minhas posições, afinal o dólar é uma moeda muito menos inflacionária do que o real. Então se você quiser, galera, ó, link na descrição, cupom RICARDOFOLIA e tem acesso aos seus dólares com desconto. Sensacional, pessoal, só a Nomad te oferece isso. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve, pessoal, o fim da primeira fase do cessar-fogo na faixa de Gaza, o que começou a levantar muitas preocupações. Porque, de fato, de novo, né, o cessar-fogo ele foi estabelecido, a libertação ali dos reféns, de alguns prisioneiros palestinos. No meio do caminho tivemos alguns problemas, inclusive com Israel fazendo também uma operação na Cisjordânia, principalmente alguns campos de refugiados, e também descumprindo o cessar-fogo, alegando, claro, que o Hamas também descumpriu a sua parte. Ou seja, não foi um cessar-fogo, vamos colocar assim, tranquilo entre as duas partes. E a gente sabe que por mais que tenha sido feito, né, o início desse processo, seriam 3 fases, sendo que a segunda fase seria a desocupação do território da faixa de Gaza pelas tropas israelenses. Será, pessoal, que de fato isso vai acontecer? Lembrando que, né, o Benjamin Netanyahu, em nenhum momento, ele mudou o seu discurso. Ele ainda coloca que a paz na Palestina, ela só pode ser estabelecida quando o Hamas for destruído. E pelo menos por enquanto não há previsão, né, que os palestinos vão abandonar o Hamas ou que o Hamas vai abandonar a Palestina ou coisa que valha. Ou seja, não vejo muita chance de paz, pelo menos não uma paz duradoura, porque os princípios para essa paz são completamente diferentes dos palestinos e dos israelenses. Então, e agora, professor? Acabou a primeira fase? Quer dizer que agora Israel vai voltar então a fazer as operações militares? Aparentemente não,
por enquanto. Os Estados Unidos conseguiram mediar um acordo, um cessar-fogo temporário, e agora do Ramadã, que vai do dia 28 de fevereiro até o dia 30 de março, feriado para os islâmicos, e a Páscoa judaica, feriado não, né? Período sagrado para os islâmicos, e a Páscoa judaica, que vai do dia 2 de abril, até o dia 20 de abril, também não terão novos ataques. Vale ressaltar, pessoal, que a ONU, por meio do Antônio Guterres, garantiu que as últimas 6 semanas foram de uma paz muito frágilzinha e que Israel também tem que colaborar com a saída da Cisjordânia. Não acho que isso vai acontecer, mas pelo menos uma esticada do cessar-fogo, os Estados Unidos conseguiram. Enquanto isso, pessoal, a gente teve também no Uruguai a eleição, na verdade, a posse presidencial do novo presidente do país, que é o Yamandu Orsi, um presidente mais de esquerda, ao contrário do Lula Calipou, que era um presidente mais liberal. Então, claro, o Lula, ele foi fazer ali, né, a visita à posse presidencial, claro, porque faz parte de um escopo de uma esquerda latino-americana, ou pelo menos sul-americana, em que o Brasil se comporta como se fosse uma espécie de líder. Então falou da importância do Uruguai, relações diplomáticas super importantes, e fez um convite não só para o Uruguai, mas para outros 2 países. Aliás, os maiores parceiros recentes. Lembra que na tentativa, pelo menos, de mediação da questão da Venezuela, quem participou dessa mediação foi Brasil, México e Colômbia. Agora o Brasilzão convidou Uruguai, México e Colômbia para a próxima cúpula dos BRICS, que vai rolar em junho, no Rio de Janeiro. Lembrando que o Brasil está na presidência e dentre vários pontos, como as questões ambientais na COP30, como as questões também de redução da desigualdade, a gente tem uma pauta muito importante, que é a pauta não mais de criação de uma moeda comum, já que os BRICS falam que não farão mais isso. Vai lembrar que o Putin até falou que nunca falou isso na vida. Convenhamos que tem foto do ele, né, com da nota dos BRICS, falta nota dos BRICS. Mas enfim, né, geopolítica é meio que o mundo da hipocrisia. Mas com certeza, assim, a criação de sistemas alternativos de pagamentos ou a utilização de moedas locais, o Brasil fez questão de reafirmar. O Brasil fala que como é uma conversa que vai ser com o mundo, principalmente com os países emergentes, vários países aí estão dispostos, né, ou estão mais do que convidados para fazer parte dessas negociações. Mas, além disso, ele tocou, claro, no ponto que é o mais polêmico da geopolítica atual, que foi a reunião, o desastre, o barraco, casos de família, né, enfim, que rolou ali na Casa Branca. A gente teve o Lula, galera, se pronunciando e colocando que o Trump, ele humilhou o Zelensky e que aquele bate-boca foi uma cena grotesca. Ele até garantiu que ele não é diplomata, não é especialista na questão, mas que ele nunca viu uma cena tão grotesca assim na sua vida. Segundo ele, tá? O Zelensky foi humilhado. Creio que na cabeça do Trump, o Zelensky merecia isso, mas no total, acho que a União Europeia foi a mais prejudicada. Inclusive, defendeu a participação dos 2 países, Rússia e Ucrânia, na resolução da guerra. Ele explicou nessa mentalidade dele para o presidente da Alemanha, que também estava ali, né, fazendo ali às vezes na posse presidencial. Ele falou que, na verdade, o que ele viu é que esse afastamento do Trump frente à Ucrânia muito possivelmente vai fazer com que a Europa tenha que assumir mais responsabilidades. E convenhamos que nisso ele está certo. A própria Europa já percebeu que vai ter que fazer isso, né? Então falou que a Europa, ela perde no sentido que ela vai ter que gastar mais e vai ter que aprimorar mais a sua própria defesa, porque é um afastamento frente aos Estados Unidos. Enquanto isso, cara, a gente teve também palavras de outras lideranças dos Estados Unidos, ressaltando mais uma vez que o Zelensky é um mal agradecido. Como assim, né? Ficou muito nebuloso ou nebulosa a história de como que o Zelensky, porque toda aquela cena de fato grotesca, né, aquele bate-boca que a gente viu, aquilo era a reunião pública, entre aspas, onde geralmente é muito mais protocolar, um fica elogiando o outro, tudo tal, mas geralmente não é ali que você faz brigas ou, né, de fato negocia algum tipo de acordo. Isso geralmente acontece às portas fechadas. E o Mike Waltz, que é também um dos secretários dos Estados Unidos, garantiu isso. Poxa, se ele discordava da abordagem, ele deveria ter feito isso de portas fechadas. Por isso, os Estados Unidos exigem sim um pedido de desculpas. Professor, e ele vai pedir? O Zelensky já falou em entrevista até para a Fox News, tá? Olha, eu não fiz nada de errado. O que eu fiz foi eu expor o ponto de vista dos ucranianos sobre a guerra. Portanto, não acho que mereça algum pedido de desculpas. Mas também relato, né? Poxa, tem que ser, os Estados Unidos são importantes, ajudar a gente, tudo tal. Sei da importância deles, mas não que tenha que pedir uma desculpa. Mark Rutte, hoje, e olha que o Mark Rutte, ele é muito apoiador da Ucrânia, hein? Ele falou que é muito bom o Zelensky tomar um pouco de cuidado e tentar se reaproximar. Segundo as suas palavras, né?
Olha, o encontro foi totalmente infeliz. O Zelensky ele vai ter que encontrar uma maneira de restaurar a relação com Trump. Inclusive, assim que o Zelensky saiu da reunião com Trump, eu já discuti isso com o Zelensky. Volte a ser amigo, ou pelo menos, né, ter bons relacionamentos com o Trump. Cara, de verdade, muito possivelmente vai ser o que o Zelensky vai ter que fazer. Ele vai ter que engolir ali, independente de quem tá certo, quem tá errado. Olha, desculpem, acho que eu estava nervoso, né? Eu me exaltei um pouco, talvez não tenha gostado muito dos comentários do Vence, mas realmente me comportei mal. Independente do que você ache, tá? Geopolítica é muito também a relação, né, de você. Vamos ser sinceros, os Estados Unidos é a maior potência militar. Por exemplo, eu vou colocar aí para vocês uma figura que mostra o gasto da OTAN, dos países da OTAN. Cara, terem comparação, né? Os Estados Unidos hoje, ele representa 40% de todos os gastos militares do planeta. Poxa, o que é a OTAN sem os americanos, entende? Pô, é muito difícil pensar que possa ter, né, algum tipo de autonomia, até porque vamos imaginar, por exemplo, que os Estados Unidos deixem de financiar os ucranianos. Acabou, tá? Absurdo. A gente pega, né? Os europeus dobram a ajuda, pronto, já supre a ajuda dos Estados Unidos. É mesmo? E os equipamentos americanos, por exemplo, utilizados no campo de batalha? Não precisa de munição? Não precisa de inteligência? Não precisa dos satélites, da informação americana? Cara, não é simplesmente o dinheiro dos Estados Unidos. Pô, é toda a questão da inteligência, do treinamento, da logística, das munições, do inventário. Tem muita coisa. Vou imaginar, por exemplo, os caças F-16, que agora os países europeus estão doando. Sabe de quem são os caças? Dos Estados Unidos. E aí, se eles não autorizarem mais? Se eles anunciarem sanções contra países que apoiem a Ucrânia com equipamentos americanos? Entende o quão complexo é isso? Então, Zelensky, querendo ou não, galera, vai ter que tentar se reaproximar aí do governo Trump. Mas essas declarações do Marco Rubio, do Trump mesmo, do J.D. Vance, já estão levantando alguns debates nos Estados Unidos sobre a possibilidade dos Estados Unidos saírem da OTAN. O próprio senador do país, o Mike Lee, garantiu que ele é totalmente favorável e que fará um lobby frente aos secretários americanos para que isso seja feito, ou seja, os Estados Unidos sairão da OTAN. E o Trump já tinha falado isso no passado. Não que vai sair, né? Já tinha dado aquela ameaça, mas também conhecemos como que é o Trump. Ele fala, por exemplo, que ele não tem segurança nenhuma na OTAN porque vários países não cumprem o requisito de pelo menos 2% dos gastos do PIB em defesa. E já que os países não cumprem esse requisito, poxa, como que os Estados Unidos, por exemplo, vão imaginar que eles vão ser atacados? Os Estados Unidos teriam que garantir, convocar o artigo 5º e exigir que, sei lá, o exército da Romênia, o exército da Itália, de Portugal, ajudasse os americanos. Como se eles não têm dinheiro nem para eles? Então, qual que é a visão do Trump e de alguns republicanos? Eu, Estados Unidos, mantenho meus gastos em defesa acima do permitido e vou aliás, né, dentro da legislação da OTAN, e tenho que defender algum tipo eventual ataque contra os europeus. Se eu for atacado, quem vai me defender? Um exército fraco, que não mantém o mínimo de ajuda? Entende? Novamente, isso quer dizer que vai sair da OTAN? Não acho. Mais uma vez, acho que é uma propaganda política para pressionar os países europeus a elevarem os seus gastos militares. E de verdade, aparentemente, mesmo com toda a crise do continente europeu, isso já está praticamente estabelecido. E a gente teve também, pessoal, o próprio Keir Starmer recebendo o Zelensky ali nos seus domínios. Lembrando que essa reunião ela foi marcada para demonstrar apoio e o Keir Starmer falou: olha, eu estou do seu lado e do lado da Ucrânia, pelo tempo que for necessário. Inclusive, você viu as pessoas aqui em volta, bastante gente apoiando. Espero que você tenha ouvido esses aplausos do povo britânico. Sim, nós britânicos estamos com vocês. Além da reunião com Keir Starmer, ainda vai rolar uma reunião de emergência com outras lideranças dos países europeus, para demonstrar apoio para o Zelensky, e uma reunião com o rei Charles III. O Zelensky falou que ficou super grato, que o rei ali da Inglaterra, né, na verdade o rei do Reino Unido, de vários outros territórios, como o Canadá, enfim, vai se reunir também com o Zelensky. Ponto importante. Só que, e lembrando, tá, o Reino Unido talvez seja, até do ponto de vista simbólico, o que mais apoiou a Ucrânia desde o início dos conflitos. O Boris Johnson fez uma visita presencial à Ucrânia, a gente teve, independente de todo esse período, né, Boris Johnson, a Liz Truss, o Rishi Sunak, agora o Keir Starmer, todos com grandes ajudas. O próprio Keir Starmer agora anunciou mais um empréstimo, não é doação, empréstimo, na casa de pouco mais de 2 bilhões de libras para os ucranianos, como forma, claro, de demonstração de apoio. A Noruega falou sobre isso, a Finlândia falou sobre isso, praticamente todos os países europeus estão se unindo em torno da ajuda aos ucranianos com esse possível afastamento dos Estados Unidos.
A Annalena Baerbock, que é a responsável pelas relações exteriores da Alemanha, e a Alemanha talvez seja muito sensível para o futuro da Ucrânia, principalmente agora com a troca do Olaf Scholz para o Friedrich Merz. O Friedrich Merz, ele é muito favorável ao aumento do apoio à Ucrânia, até mesmo do ponto de vista de armamentos, os mísseis Taurus que a Ucrânia tanto pediu. Talvez agora, com o Friedrich Merz, vão de fato, né, em direção ao território ucraniano, mas vale lembrar também que cresceu tanto a esquerda como a direita, a AfD na Alemanha. Os dois são contrários a esse apoio, a essa lógica armamentista. Mas enfim, né, vamos ver se o parlamento aí, o Friedrich Merz, vai ter força para fazer as suas vontades políticas do ponto de vista militar em favor dos ucranianos. Mas a Annalena Baerbock foi forte, galera. Falou assim, olha, precisamos de forças europeias unidas, porque caso contrário as tropas russas poderiam aparecer nas fronteiras dos países bálticos ou da Polônia. Portanto, o parlamento alemão deve descongelar a ajuda de 3 bilhões de euros. Professor, vai chegar então nos países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, né? E na Polônia? Nossa, vai mesmo? Cara, de verdade, não sei de onde ela tirou essa informação, tá? Claro, quer dizer que não vai? Não quer dizer. Mas uma coisa é o Trump ou o Putin, né? Partir para cima da Ucrânia, que é um território que já tinha disputas históricas em relação à Crimeia e em relação a Donbás, e a Ucrânia não faz parte da OTAN, deixando bem claro isso, tá? E teve ali um momento gravíssimo, né, que foi a questão do Euromaidan, então um afastamento frente aos russos, então existia uma certa inimizade, vamos colocar assim. Tanto que, por exemplo, eu duvido muito que a Rússia vai comprar uma guerra colocando suas tropas na Letônia. Cara, convenhamos, né? A gente teve, por exemplo, só nos últimos anos, ali próximo da região do Báltico, a Suécia, a Finlândia, um reforço do financiamento e da porcentagem do PIB que é gasto em defesa por esses países. A Rússia não saiu ilesa da guerra, tá endividada, com baixa aí no número de militares. Então não é simples, né? A Rússia, agora que, sei lá, venceu a Ucrânia, anexou uma parte, agora vai invadir a Europa, vai passar para Polônia, Alemanha, Portugal, atravessou o oceano, sabe? Parece o War, né? Tá jogando War. Não é assim, galera. É uma coisa simples assim. Exige grandes esforços militares que pensam que a Rússia não tem capacidade nesse momento, né? Nem que talvez não queira, tá? Mas é que não tem capacidade. Mas é o discurso da Europa. Se a gente não conter o Putin agora, ele vai avançar para todo o continente europeu, inclusive membros da OTAN. O próprio Macron, galera, falou sobre isso. Ele respondeu, né, às alegações do Putin, do Trump, falou que, na verdade, quem joga com a Terceira Guerra Mundial não é o Zelensky, como o Trump falou. Quem está apostando é o Putin. Segundo as palavras do Macron, tá? Ele que lançou a guerra há 3 anos, fez vir, o Putin, né? Fez vir 10 mil soldados da Coreia do Norte e ajudou os iranianos com um programa nuclear contra os europeus. A Rússia é a maior ameaça à Europa. A Rússia investe 10% do PIB em defesa, faz cyberataques, manipula processos eleitorais e engendra atos terror. Tananã. Se o Putin não for contido, ele vai avançar para a Moldávia e possivelmente para a Romênia. Também, galera, esse Romênia ele tirou sei lá da onde, tá? Claro, do ponto de vista geográfico territorial, faz fronteira com a Ucrânia e tal, galera, faz sentido, né? Mas vamos ser sinceros, a Transnistria, como eu falei, poxa, se existem 2 territórios que talvez o Putin, muito mobilizado, queira invadir, Geórgia e Moldávia. A Geórgia tem a região da Ossétia do Sul, a região da Abcásia, existem outros territórios. A Geórgia, por exemplo, está no momento de uma grande divisão política em parte do governo pró-Rússia, parte do governo pró-OTAN, pró-União Europeia, e uma possível aproximação com a União Europeia e a OTAN pode desagradar o Putin. Acho que está em risco sim, tá? Até pelo que o Putin fez em 2008. Moldávia, mesma situação. A Maia Sandu não está confortável, que é a chefe de governo da Moldávia. A Moldávia tem uma região separatista, que é a região da Transnistria, e existe o sonho, inclusive propagado pelo principal, dizem, né, o Dugin, o ideólogo do Putin, da New Russia, ou seja, fazer uma espécie de associação da região da Rússia, passando por todas as regiões invadidas, passando por Odessa e chegando ali até a Transnistria. Então, será que é um risco? O próprio Sergei Lavrov falou no passado que sim, existia um enfim, né, no território da Transnistria, perseguindo os russos. Então, sim, pode ser. A Maia Sandu não é nada afetuosa, né? Não tem bons relacionamentos com a Rússia. Então, pode acontecer. Agora, a Romênia que é um membro da OTAN, Romênia que está tendo a instalação de uma base militar da OTAN, cara, eu particularmente acho um exagero, tá? De novo, não tenho informações privilegiadas e acho que deve ser, na minha concepção, tá? Uma tentativa desses países europeus, vamos acordar, ó.
os países bálticos estão em risco, a Polônia está em risco, a Romênia está em risco, vamos lá, vamos se reforçar, vamos aumentar gastos militares e fazer uma espécie de exército comum europeu. Você acha, pessoal, que de fato existe um risco para os países bálticos, Polônia e Romênia? Ou será que é uma narrativa aí dos países ocidentais para aumentar suas posições militares próximas da Rússia? Ou talvez as duas coisas, né? Na geopolítica não tem bonzinho, não tem malvado, você sabe, né? Quem é velho de guerra aqui do canal sabe que eu sempre falo isso aí para vocês. E para finalizar, pessoal, a gente teve também a questão em Essequibo, mais uma vez levantando as tensões na América do Sul. Para quem não sabe, Essequibo é um território que hoje pertence à Guiana, país que mais cresce na América do Sul, principalmente porque após 2015 descobriu-se enormes reservas de petróleo que começaram a ser exploradas, principalmente pela ExxonMobil, ou seja, por uma empresa dos Estados Unidos. Só que essa região é uma região com uma disputa histórica. Essequibo, segundo a Venezuela, pertence aos venezuelanos, só que segundo a Guiana é 70% do território deles e pertence à Guiana. Tivemos uma corte que decidiu lá em 1899 que seria território da Guiana, mas foi uma corte muito parcial, segundo a Venezuela, e segundo as próprias decisões de Genebra na década de 60, que não é que invalidaram o processo da corte, mas falaram que novas negociações deveriam acontecer. Não deu ganho de causa nem para a Guiana, nem para a Venezuela, mas falou que negociações deveriam acontecer. Na prática, nunca houve negociações. Eu lembro, galera, que o Hugo Chávez até mesmo, né, fez a visita à Guiana, falou, não, esse Essequibo pode ser do povo da Guiana, tal. Mas o Nicolás Maduro, ele começou a retomar isso até mesmo em ano eleitoral, como a gente sabe, tá? Que essa questão de Essequibo ser da Venezuela não é uma questão de direita e esquerda no país, é uma questão nacionalista. É fato, pessoal, um pensamento muito forte. Muita gente pensa, professor, imagina, pô, historicamente é da Guiana, né? Não é simples assim. Aquela região é extremamente conflituosa, tribunais, assim, totalmente parciais julgaram a questão, e não dá para saber exatamente, né? É uma questão polêmica, vamos colocar assim, que deveria ter maiores negociações. Óbvio que eu não estou falando que o Maduro tem que invadir o território, né? Óbvio que isso é totalmente contrário à lei, mas que negociações deveriam acontecer, isso de fato deveriam. Fato é, galera, que ele usou muito isso como retórica eleitoral, eu tinha apresentado isso para vocês, mas já passou agora a eleição. Achava-se, até porque a Guiana tem apoio do Reino Unido e também dos Estados Unidos, que isso seria tirado de lado, né? A gente teve a informação que navios da Venezuela se aproximaram da plataforma de petróleo em Essequibo e, inclusive, com os Estados Unidos já respondendo, falando que a Venezuela violou a soberania da Guiana e que os americanos corroboram o apoio à sentença arbitral de 1899. Ou seja, se tiver algum tipo de aproximação às plataformas de petróleo de empresas americanas, os Estados Unidos responderão. Lembrando que a gente teve na semana passada o cancelamento, na verdade, né, a volta das sanções aplicadas ao petróleo venezuelano por parte dos Estados Unidos. Será, pessoal, que o governo Trump está interessado em mais uma invasão aí à Venezuela? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.